Bom dia, graças e paz, irmãos. Estamos aqui. Hoje eu resolvi fazer uma quebra da cadência aqui. Em vez de seguir com o estudo dos evangelhos, eu vou fazer um estudo de Natal, né? Estamos aí já em 10 de dezembro, né? Convém falar um pouquinho, não é obrigatório, né? Você não tem que falar sobre o Natal no mês de dezembro, mas eu acho que é conveniente, a gente sempre gosta de falar sobre o nascimento de Jesus. E eu separei aqui um texto de Filipenses capítulo 2, que fala sobre um aspecto do Natal, né? Que foi a encarnação de Cristo, do ponto de vista mais, como que eu posso dizer assim, ponto de vista mais celestial, mais teológico, menos o que Cristo deixou para trás quando Ele encarnou, né? A gente, quando fala em Natal, a gente pensa na criancinha na manjedoura, né? Já passa por essa história, mas hoje eu não vou falar sobre esses detalhes, né? Eu vou falar mais sobre do ponto de vista espiritual, teológico e do ponto de vista divino, o que foi encarnar, né? E o texto de Filipenses, capítulo 2, fala sobre isso. Ele começa com uma exortação para nós, uma palavra bem prática para nós, e ele emenda com o exemplo de Cristo. Então eu vou ler o texto todo, do 1 até o 11, que fala das duas coisas, né? Ele fala do que nós devemos fazer e ele usa Cristo como exemplo disso, né? Então, Filipenses 2:1: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, louvamos ao Senhor pela palavra que foi lida agora, que nos mostra sobre o amor, sobre a humildade do Senhor Jesus, mostra a compaixão do Senhor por nós, se humilhando em forma de servo para nos servir, o Senhor, que é o Rei da Glória, tratando-nos como se nós fôssemos superiores, vindo servir o Senhor. E eu peço que isso sirva para quebrar nossos corações, nosso orgulho, para que nós também aprendamos a servir com alegria os nossos irmãos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, texto bonito, né? Esse texto aqui eu acho maravilhoso, mas ele começa com uma palavra bastante direcionada para nós. Depois ele vai caminhar para o que Cristo sentiu, o que Cristo fez, e o que ele passou e como ele foi exaltado. Então, no começo, ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, então completai o meu gozo para que sintais o mesmo,
tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Sentimento aqui é importante nesse texto, né? Ele fala de muitos sentimentos e sensações. No versículo 1 ele fala de afetos, compaixões, amor, comunhão, né? Consolação. Essas coisas não são só sentimento, evidentemente, né? Se você tem só o sentimento, por exemplo, eu sinto amor, mas eu não demonstro amor, a Bíblia mostra para nós que isso não é um amor verdadeiro, né? Eu sinto compaixão, mas eu não faço nada que está ao meu alcance para atender ao necessitado, então não é realmente uma compaixão. Mas a compaixão passa pelo sentimento também, né? Você pode, e eu costumo dizer isso, e às vezes as pessoas não entendem. Por quê? Porque existe uma ideia de que o amor é um sentimento somente, e a Bíblia mostra que não é, né? Se tem só uma sensação, não é um amor. Agora, por outro lado, o amor também não é só fazer alguma coisa, né? O amor não é só eu praticar a caridade, porque se fosse isso, Paulo não teria dito que se eu não tivesse amor, ou se eu vendesse tudo que eu tenho e desse aos pobres, mas eu não tivesse amor, nada seria. Então, fazer o bem não é amar. Eu vender tudo que eu tenho e dar para os pobres não é amar os pobres. Pode ser ou pode ser que não, né? Depende do que? Depende da motivação, depende do sentimento, se eu estou fazendo para aparecer ou não, né? Se eu quero a glória para mim ou não. Então a beneficência ou a filantropia, né? Principalmente filantropia é aquilo que você faz e diz que fez, né? A caridade é aquilo que você faz e não conta para ninguém. Aquilo que você faz e faz propaganda não é chamado caridade, é chamado filantropia, né? Instituições filantrópicas dizem, olha, nós distribuímos comida para os pobres. Então, já não é mais beneficência, você está propagando, você faz um relatório, diz, olha, entregamos 200 mil pratos de comida no ano passado. Então não é mais beneficência. Não estou falando que é errado. Tem uma ONG que precisa de dinheiro, às vezes faz isso para conseguir arrecadar dinheiro. Mas não é errado, mas também não é beneficência. Não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia não ensina você a ficar propagando. Para o crente não é para ser assim, né? O crente não é para ficar fazendo propaganda. Então não é amor, né? Se você faz para aparecer, não é amor. Então existe uma motivação e um sentimento por trás da obra. Se você tem a motivação certa, o sentimento certo e a obra certa, aí você pode dizer que é amor, né? Se você só tem um ou só tem outro, aí não é amor. Mas ele fala muito de sentimento. Então, sentimento é uma coisa que Deus nos deu e é bom se for correto, né? Se for direcionado pelo Espírito. Então, o texto fala muito de sentimentos, e esses sentimentos aqui, no primeiro versículo, eles têm a ver com o que Deus fez ou nos deu, né? Ele fala assim, primeira vez que eu li eu não entendi, por que ele está falando disso, exatamente do que ele está falando, né? Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. O que quer dizer isso, se há? Eu acho que há, porque de fato é porque é uma pergunta retórica, né? Ele está falando assim, ó, se há algum conforto em Cristo, é lógico que há um conforto em Cristo, né? Cristo é o nosso conforto. Se há alguma consolação de amor, lógico que há uma consolação de amor em Cristo. Você está pensando em Cristo aqui, né? Se há conforto em Cristo, se há consolação de amor em Cristo. Cristo é a consolação, né? O Espírito Santo é o consolador, mas ele nos consola com o quê? Com a verdade de Cristo, né? Cristo é o nosso Salvador e isso é o nosso consolo, a nossa consolação. E o Consolador que nos informa disso, que nos convence dessa verdade, é o Espírito Santo. Mas ele nos consola com Cristo, que é o nosso consolo, né? E existe alguma consolação de amor. No amor de Cristo existe consolação para nós. Se há alguma comunhão no Espírito, existe comunhão no Espírito? Lógico, o Espírito é comunhão, né? Ele está conosco, né?
E se alguns entranháveis afetos e compaixões. Existem entranháveis afetos e compaixões no crente por parte de Deus? É claro. As respostas são todas sim, existe. É como se ele perguntasse assim: se a água é molhada, então, se a pedra é dura, se o fogo é quente, então completai o meu gosto. Estou falando um monte de coisas óbvias assim, é claro que há para você, para te motivar a fazer alguma coisa. Olha, se por acaso Cristo é o seu consolador, então o que? Versículo 2: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É importante, agora já aplica para a igreja, está falando da união da igreja. A igreja deve sentir uma mesma coisa. Nós devemos ter um sentimento unificado a respeito das coisas da igreja, das coisas de Deus. Ele vai comentar outras coisas agora, versículo 13, contendas e tudo mais, né? Mas esse completar o gozo do apóstolo Paulo seria se a igreja tivesse união de sentimento e amor e ânimo. E ele repete: sentindo uma mesma coisa. Dentro desses sentimentos tem a afeição, né? Ele menciona a afeição lá no versículo 1, né? E nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. De novo, aquela mesma história. Você pode fazer a coisa certa com motivação errada, para Deus não tem valor nenhum. Pode ser que até para o próximo tenha, né? Se você der um prato de comida porque está com fome, você atendeu a pessoa vai ser grata. Mas perante Deus não tem valor se você faz aquilo sem a motivação correta, né? Não vai fazer por contenda nem por vanglória. Eu quero me gloriar, mas faz por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui muitas vezes é difícil, né, para o nosso orgulho considerar o outro superior, mas eu não acho que o outro é melhor do que eu. Por que eu tenho que achar que o outro é melhor do que eu? Ele não disse para você achar o outro melhor do que eu. O considerar aqui é um considerar para te estimular ao serviço, né, nesse sentido. Não interessa se o outro é mais forte, mais bonito, mais inteligente, ou mais rico. Não é disso que ele está falando. Eu tenho que me considerar pior, mas eu sou. Ele está pensando de um ponto de vista bem prático. Você quer ser servido pelo outro ou você quer servir o outro, né? Quando você serve o outro, quem serve é menor do que quem está servindo. Isso é lógico, né? Quem está sendo servido é maior do que quem está servindo na sociedade, né? Assim a sociedade enxerga as coisas. Mas para Cristo, Ele dá o exemplo de servir, lavar os pés dos discípulos, servir os discípulos, para mostrar que entre nós é diferente. Nós temos prazer em servir os outros, nos humilharmos para servir os outros, se assim for necessário, né? Por isso ele diz: considere os outros superiores a si mesmo. Ele não está falando nada de complexo de inferioridade aqui. Eu sou inferior, eu não consigo nada, eu nunca vou conseguir um emprego, eu não vou passar na prova, complexo de inferioridade. Não está falando nada disso. Porque eu vou entrar numa prova, vou fazer um vestibular, tenho que considerar todos os outros como sendo melhores do que eu, então eu não vou nem tentar. Não tem nada a ver com isso do que ele está falando. O que ele está falando é você tratar os outros sem servi-los. A motivação para o serviço aqui, aquilo que o outro necessita, eu vou me preocupar com o outro e não só comigo mesmo, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A palavra também aqui é importante, né? Ele começa falando: não atente para o que é seu. Então não tem que me preocupar com o que é meu? Sim, você tem que se preocupar com o que é seu. Você já faz isso. Ele não precisa dizer para você se preocupar com o que é seu, né? Ele fala: preocupe-se também com o que é dos outros. Você nunca vai ver a Bíblia te exortando a amar a si mesmo. Por quê? Errado amar a si mesmo? Não é que é errado amar a si mesmo, você já ama a si mesmo. Todo mundo, a Bíblia, Paulo fala: olha,
Todo mundo cuida da sua carne, todo mundo come, todo mundo se veste quando está com frio. Então isso você está demonstrando amor a si mesmo. Eu sei que tem pessoas com problemas e que têm distúrbios nessa área, não estou negando isso. Mas o normal, a pessoa cuida de si mesmo, né? A Bíblia não precisa ficar te exortando a amar a si mesmo, porque você já ama. A Bíblia precisa te exortar a olhar para os outros, porque nós temos o costume de olhar só para nós. Até a pessoa que tem distúrbio, vamos usar a linguagem que o pessoal usa, né? O distúrbio de autoestima, baixa autoestima, na verdade, ele pensa muito em si mesmo, né? Ele pensa muito nas suas próprias deficiências, suas próprias necessidades, suas próprias dificuldades. Ele olha muito para si mesmo. Ele poderia olhar mais para os outros, né? Se preocupar mais com as necessidades dos outros. Ele teria menos problema consigo mesmo se ele olhasse mais para os outros, né? Então a ênfase bíblica é: saia do ego e ame mais o próximo, né? Olhe mais para as necessidades dos outros. Você tem um monte de problema assim, mas outros têm problemas ainda maiores, né? Então ele chama a atenção para você se preocupar também com o que é dos outros. Conosco a gente vai continuar se preocupando. Pode ficar tranquilo. Nas suas orações, provavelmente 90% do tempo você vai estar orando por você e sua família, né? Então, se conseguir separar 10% para orar pelos outros, provavelmente é muito, né? Devia ser mais, mas nós temos o nosso costume, o nosso cuidado é olhar para mim e para os meus, né? Eu ouvi um ditado alemão que era assim, é uma provocação, mas assim, tem alguns alemães que falam isso, né? Primeiro eu, segundo eu posso falar porque eu sou alemão, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrar, a minha família, quarto a minha família. É um ditado alemão, não estou dizendo que todo alemão fala isso, mas um alemão me contou isso, então eu sei que tem isso daí. E você sabe uma coisa, que o brasileiro não é diferente. A diferença é que o alemão é mais transparente, ele faz e ele fala. O brasileiro faz a mesma coisa, mas finge que não faz. Nós pensamos em nós mesmos, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto a minha família, e se sobrar alguma coisa para os outros, né? Tem pessoas que são mais, que amam mais, vamos dizer assim, que têm mais afeto com as outras pessoas. A maioria de nós precisa ser exortado, né? Precisa ser chacoalhado, né? Porque nós temos a tendência ao egocentrismo, sim, isso é bíblico, é da natureza caída humana. Bom, então ele faz essa exortação para você sentir mais a dor do que os outros têm, né? Que os outros estão passando. Parece que eles não têm os problemas que você tem. Muitas vezes eles têm, e têm piores às vezes, né? De sorte que haja em vós, versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra-chave aqui do texto é sentimento, né? Cristo sentiu. E eu devo sentir. Se eu não sentir, eu vou ter mais dificuldade de fazer. Às vezes você pode fazer sem sentir, tá? O sentir não é exigência para você ajudar o próximo. Eu não vou ajudar porque eu não senti nada. Não, você tem que ajudar. Mas quando a gente sente, a gente ajuda mais naturalmente, né? Você tem mais empatia, é uma palavra que se usa muito com isso, né? Se você tem empatia com o próximo, você sente a dor do próximo, você tem mais facilidade de ajudar o próximo, né? Se eu não sinto nada, eu tenho que me esforçar para colocar na minha rotina de orar pelos outros e ajudar os outros. Geralmente, se você tem dificuldade de olhar para os outros, mas você colocar na rotina, na lista de oração e começar a orar mais pelos outros, você vai começar a sentir mais. É a minha experiência pessoal. Se você se esforça a gastar mais tempo pensando e orando pelos outros, o Deus vai mudando o seu sentimento também, porque você está passando mais tempo pensando nos outros e menos em si mesmo. Sentimento foi dado por Deus para nós, para alterar nossas ações. Sentimento é muito importante. Jesus Cristo também teve um sentimento e nós devemos buscar esse sentimento também, como Cristo teve. É o que ele fala: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aí ele vai mostrar que tipo de sentimento, o sentimento que gera uma ação.
porque Cristo não só sentiu, Ele fez, né? É esse tipo de sentimento que Ele está falando que você deve ter, aquele que opera, né? E é isso que Ele vai falar. Então, vamos ver como que foi o sentimento de Jesus. Versículos 6 e 7, o que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então aqui é o sentimento de Cristo, o sentimento que leva a uma tomada de decisão, né? Porque ele tem diante de si uma decisão. É lógico que o pensamento de Cristo é em perfeita harmonia com o pensamento do Pai, mas existe uma decisão por parte do Filho aqui. Em momento algum haveria contradição na Trindade, mas ele teve que tomar uma decisão. Segundo o texto, há uma decisão, o sentimento dele leva a uma decisão, e a decisão é não ter por usurpação ser igual a Deus, mas fazer a si mesmo de nenhuma reputação. Ele esvaziar-se da sua reputação e tomar a forma de servo. Ele não é servo, ele é o Senhor, né? Mas é o Senhor que se torna servo. Então ele tem aqui uma posição de forma de Deus. O texto diz ele sendo em forma de Deus, mas ele não se apega a ser igual a Deus, mas se esvazia. O que é forma de Deus? Jesus é em forma de Deus. Deus tem forma? Deus não tem forma, Ele é Espírito, né? Não é uma forma material, não é uma forma aparente que Ele está falando aqui, mas Ele era em forma de Deus. Forma aqui refere-se à sua essência, à sua natureza, seus atributos, né? O que Deus é em essência? Os atributos que Deus tem, o Pai tem, o Filho tem, né? Então, o Filho tem os mesmos atributos, as mesmas características que o Pai. O Filho não é o Pai, como alguns dizem, alguns misturam as coisas, né? Falam que o Filho é o Pai, mas não, o Filho não é o Pai, mas ele tem as mesmas características que o Pai, os mesmos atributos e qualidades que o Pai. Isto é ser em forma de Deus. Mas ele não tem como usurpação, ou por usurpação, ser igual a Deus. O que é usurpação? O que é usurpação? Usurpar é tomar alguma coisa que não é sua, né? Roubar, você pode ser. Algumas traduções, não sei se algumas traduções, mas no original, se você olhar o dicionário do grego, dá uma ideia de roubo também aqui. Quem falou alguma coisa? É igual na inglês. Pode ler para a gente o texto completo, versículo 6. 6, né? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia ser. Então, esta é a tradução já interpretada, porque é difícil você entender o texto quando ele diz assim, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que significa isso? Que ele queria usurpar a posição do Pai. Será igual o diabo que queria usurpar? Não, Cristo não foi igual ao diabo, ele não quis usurpar a posição de Deus. Não é essa a ideia do texto, apesar de que a palavra em si ela pode te trazer esse pensamento. A interpretação, já vou passar, a interpretação que praticamente todos os teólogos não testemunhas de Jeová que eu li, são essa daqui, né? Que ele não se apegou àquela posição, mas se esvaziou. Ele poderia se apegar àquela posição de ser igual a Deus e falar, não quero encarnar, mas não, ele se esvaziou. O irmão Manuel falou. A minha tradução está um pouco diferente. Sim. Diz assim, o qual, existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus,
coisa a que se devia acerrar. Sim, essa é parecida com a NVI que foi lida ali. Essa não é uma tradução muito ao pé da letra, já vou passar. Não é uma tradução muito ao pé da letra, mas ela é interpretada, ela facilita a leitura. A ideia do texto é essa aí. Oi? É missão revisada. Isso. A tradução da minha Bíblia também é diferente. Pode ler. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim, igual aos seres humanos e vivendo a vida como do Senhor. Pronto. Então, ele estava em forma de Deus, mas ele não quis ficar igual a Deus, continuar igual a Deus. Ele se esvazia disso que era direito dele, de continuar sendo adorado ali nos céus. Ele se esvazia disso, abre mão disso, para quê? Para encarnar e morrer. Então, por amor, ele toma essa decisão. Então, isso, e já vou passar a palavra. Houve um sentimento, né? Houve um sentimento de que eu vou me esvaziar. É uma decisão que demonstra um sentimento de amor que ele teve aos pecadores e de submissão que ele teve ao Pai. Oi? Quando o irmão falou que o usurpar não está ligado a ele não querer pegar também o lugar de Deus, que ele é Deus. Sim. Mas a tendência natural que a gente vê o texto é essa imaginação. Ele não foi como diabo, ele não quis usurpar. Sim. A tendência. Sim, a tendência é, a diferença é que o diabo nunca esteve lá. Exato. Jesus esteve, né? Mas de fato ele não se apegou àquilo, de continuar no trono. A gente vai vê-lo no trono nas visões celestiais. O diabo nunca esteve no trono, ele sempre almejou o trono, né? Mas, então temos uma diferença marcante aqui, mas de fato o termo usurpar, ele às vezes pode te levar a pensar assim, né? Então, essa ideia de Cristo se esvaziando para ser semelhante aos homens. Aqui ele usa a palavra, pelo menos na minha tradução, né? Semelhante aos homens, versículo 7, final do versículo 7. Ele fez-se, fazendo-se semelhante aos homens. O que é semelhante aos homens? Semelhante aos homens não é parecido com os homens. Não, é homem mesmo, virou homem, né? Semelhante aqui ele agora vai receber os atributos dos homens. Ele era em forma de Deus, ou seja, ele tinha natureza divina e atributos divinos, características de Deus. Agora, ele vai se fazer semelhante ao homem, vai ter natureza humana e atributos humanos, sem perder sua essência divina. Ele não se torna só homem, ele se torna homem com natureza divina. Ele passa a ter duas naturezas, uma humana e uma divina. Ele tinha só natureza divina, os homens têm só natureza humana. Agora ele se torna o Deus homem, o Deus que tem natureza humana também. Oi? E ele não usava a sua divindade para se beneficiar, mas para beneficiar os homens. Os homens. Sim, bem colocado. Porque você pode pensar que então 50% homem, 50% Deus, né? Aí ele não é nem homem nem Deus. Ele é meio homem. Tem gente que ensinou isso ao longo da história, né? Que ele virou um híbrido humano-divino. Não é um híbrido humano-divino, metade humano, metade divino, e aí ele fica brigando uma natureza com a outra. Não é assim, né? Ele tem uma natureza dupla no sentido de que ele tem todos os atributos de um homem, todos. Lembre-se, ele não era pecador, só que você não precisa ter pecado para ser considerado humano. Prova disso é que Adão era humano antes de pecar. Então o pecado não é aquilo que define um ser humano. O pecado é algo que entrou para manchar. Mas Cristo era 100%, ou seja, às vezes você não entende, mas como que pode ser 100% e 100% vai dar 200%? A matemática não fecha. Bom, 100% significa que ele tem todos os atributos humanos,
não está faltando nenhum atributo. Corpo, alma, espírito, tudo está ali, intelecto, e atributos divinos. Ele tem todos, mas como ele pode ter todos se ele abandonou ali, ele se esvaziou para encarnar? Ele não era. Aí alguém vai pensar, então ele não era 100% Deus, porque ele tinha suas limitações. Ele tinha, só que as limitações são um assunto difícil de se estudar na teologia, né? Quais são essas limitações? São limitações impostas pelo plano de Deus. Ele não manifestar todo o seu poder enquanto ele estava aqui encarnado na terra, era plano divino, ele se submete ao plano divino, então ele não usa os seus atributos divinos plenamente. Não quer dizer que ele não poderia usar. Quando ele está indo para a cruz e Pedro vai e tenta protegê-lo com a espada, né, para ele não ser preso, Jesus fala assim: acho que eu não posso pedir para o meu pai mandar não sei quantas legiões de anjos para me proteger, né? Então, ele poderia, ele não faz porque ele abre mão. Isso é o esvaziar-se, né? É uma decisão com base no sentimento que ele tem, o sentimento de eu vou cumprir minha missão que o Pai me deu, eu amo os pecadores e vou salvá-los. Então, ele sim, ele tem os atributos divinos e ele tem os atributos humanos. Algumas questões ligadas com isso, mas será que, então por que ele diz que não sabe o dia da vinda dele, né? Coisas desse tipo a gente pode discutir também, né? Ligados com a encarnação. Sim, ele abre mão até disso, né? de certas coisas durante a encarnação, que a gente entende que ele recupera plenamente no trono de Deus. É porque na realidade ele é filho. Sim. Ele se submete ao Pai, exatamente. Durante este período, se é assim que é para ele ser, ele vai ser. Mas ele não perde os seus atributos divinos. Ele pode estalar os dedos e recuperar tudo de repente, né? Ele tem todo o poder, mas ele, por decisão, ele se submete às limitações da encarnação, que nós não sabemos quais são, tá? Eu não sei dizer quais são todas as limitações da encarnação. Essa é a parte física, o que tem, né? Mas sei que ele sentia fome, sentia dor, sentia tristeza, sentia sono, né? Mas então tudo isso está ligado com a parte da natureza humana. O que ele sente com a parte da natureza divina, a gente enxerga em algumas passagens, muitas passagens bíblicas, né? A sua compaixão, seu amor, sua paciência com os pecados dos outros, tudo isso a gente vê o seu poder. Mas enfim, ele abre mão da glória, né? Ele certamente abriu mão da glória para se tornar um mortal aqui. Jesus não era parecido com Deus simplesmente, né? Ele não era só parecido com Deus. Se você olhar Colossenses 2, vamos pegar o Colossenses 1 primeiro. Colossenses 1 é um texto bastante usado e abusado, né? Colossenses 1, 15 a 17, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Esse é um texto assim, exalta tanto a divindade de Cristo, que é difícil entender como é que alguém possa usar esse texto para tentar rebaixar a divindade de Cristo, só porque o texto diz que ele é o primogênito da criação. Então, alguns vão dizer, então ele é o primeiro ser que foi criado. Como se Jesus fizesse parte da criação de Deus. Jesus não é parte da criação de Deus, porque João 1 diz que tudo que existe foi feito por ele, e dentro de tudo que foi criado, nada que foi feito sem ele, né? Por meio dele, tudo que foi feito. Vamos ver o texto de João, estou citando aqui de cabeça, mas é mais forte se eu não errar as palavras. Então,
João 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Veja a palavra nada. Nada do que foi feito sem Cristo. Se você disser que Cristo foi feito, então tem uma coisa que foi feita sem Cristo. Então aí João estaria mentindo, porque ele diz que tudo que foi feito por Cristo. Conclui-se que Cristo não foi feito. Então, por lógica, Cristo não pode ter sido feito, porque tudo que foi feito por Cristo. Então, Cristo não foi criado. Cristo é o primogênito, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu, na terra, visíveis. E foi feito para quê? Foi feito por Ele e para Ele. Quem é o Criador do universo? Deus. Ele está dizendo que foi Cristo que criou. Cristo é Deus. Oi. O Gênesis está falando aqui da criação, você está falando da criação física, né? Mas você vê o Pai, Filho e Espírito Santo junto criando todas as coisas visíveis. Sim. Ou seja, eles sempre existiam, os três. Claro. Só que ali não aparece o nome de Cristo, né? Alguém pode dizer, não está lá. Nós cremos que está na pluralidade do Elohim ali, mas de fato o nome não aparece, né? Mas aqui aparece. No Novo Testamento não tem como você discutir que Cristo é o Criador. É o primogênito. E o Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu falei que Deus não tem forma, né? Mas Cristo é a forma de Deus, a forma aparente de Deus em Cristo. O Pai é um Espírito, ele não tem forma, mas se você quer ver o Pai, você olha para o Filho e você vai ver o Pai. Ele não é o Pai, ele é outra pessoa, mas ele tem todos os atributos do Pai. Então, se você quer conhecer o Pai, conheça o Filho, e você vai ver o Filho. Você vai ver o Filho. Eu não quero que você vai ver o Pai Espírito, mas você vai ver o Filho, e ele é a imagem que você tem para ver do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita não uma parte da divindade, não 50% da divindade, habita plenamente a plenitude da divindade, habitando neste corpo de Cristo, né? Então ele é esta imagem visível do Deus invisível, primogênito e imagem. Quando você pensa em imagem, ele é a imagem de Deus. Então por isso que eu falei, ele tem os atributos do Pai. Quando você pensa em imagem, você vai ler ali Gênesis 5:3, por exemplo. Gênesis 5:3. Imagem, você pensa em características, você pensa em atributos, qualidades. Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. O que quer dizer isso? Tal pai, tal filho, né? Parecia com Adão, tinha os atributos de Adão, era a imagem de Adão. Era como assim como Adão era um homem, Sete era um homem. Ele tinha as características de Adão. Então Cristo é a imagem de Deus, não é só que é parecido com Deus, ele tem as características do Pai, ele tem os atributos do Pai. Alguém pode pensar, não, mas Adão não era a imagem de Deus? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sim. Então, o que isso significa? Que Adão tinha atributos de Deus. Só que os atributos em Adão não habitava corporalmente a plenitude da divindade. Adão não tinha todos os atributos de Deus. Adão tinha alguns. Os atributos comunicáveis de Deus, Adão tinha. Os incomunicáveis, né? Não. O que só Deus tem, o seu poder, a sua glória, a sua onisciência, não, isso aí Adão não tinha. Mas ele tinha alguns atributos. Então, ele era o representante de Deus na terra e era a imagem de Deus na terra. Em Cristo, ele é imagem, ele tem mais uma imagem plena, nele habita a plenitude da divindade. Então você tem ali todos os atributos divinos presentes em Cristo.
Jesus, nesse sentido, também você pode pensar nele como sendo o primogênito, porque tendo os atributos do Pai, o Filho tem os atributos do Pai, né? E Cristo é o primogênito, ele é tratado como Filho eterno de Deus. Ele é o Filho de Deus. Sim, a Bíblia mostra que esse título Filho de Deus está associado também à sua encarnação. Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Lógico que ele é o Filho gerado de Deus. Tem salmos que profetizam isso e falam dessa linguagem. Mas ele é tratado como Filho eterno de Deus, também como o Filho unigênito de Deus, como o primogênito da criação. Dá uma ideia de filiação. Um é o Pai, outro é o Filho. Então sempre foi assim. Não é um Deus onde os dois são o Pai. Não, é o três, na verdade, tem o Espírito Santo que eu não estou comentando hoje. É muito, né? Mas não, um é o Pai, outro é o Filho. Isso pode levar algumas pessoas a pensarem: bom, então se um é o Pai, outro é o Filho, então o Pai é mais importante, é maior, é mais poderoso e tem mais glória, e o Filho é o segundo lugar. Essa não é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é que os dois são unidos eternamente, têm a mesma glória, a mesma essência divina. E aí as pessoas, testemunhos de Jeová e outros vão brigar: não, você não pode fazer isso, Jesus é o arcanjo Miguel, sei lá o que vão dizer, né? E aí você pensa: mas um é o Pai, Jesus não disse o Pai é maior do que eu, né? O Pai é maior do que eu. Vamos ver lá, João 14, 28. Muitas passagens em que Jesus exalta o Pai como sendo o seu Deus pessoal. Ele ora para Deus, né? Para o Pai. João 14, 28. Esse texto. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E afirmou que o Pai é maior do que ele. Então eu devo exaltar o Pai mais do que eu exalto o Filho. Não devo. Alguns vão dizer: você não deve adorar o Filho, adora só o Pai, né? Está errado isso. Você deve adorar o Filho e o Pai. Por quê? Porque na Bíblia eles adoram os dois, né? Se você não entende a teologia, eu até compreendo a dificuldade de entender a teologia, tá? Se você não entende a Trindade, né? É difícil entender, ninguém entende plenamente a Trindade, mas pelo menos obedeça pelo exemplo. Quando você vê os apóstolos se curvando perante Deus, né? Quando você vê, a gente vai ler no final o quadro de Apocalipse 5, onde ele é adorado, mas você pega ali 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós invocamos o Senhor Jesus Cristo. Está no céu, eu invoco por consequência, por conclusão, Ele é meu Deus. Por quê? Porque se você só invoca quem é seu Deus, não adianta você invocar outro ser e dizer que não é seu Deus. Você está invocando Ele, Ele está no céu. Não estou fazendo uma ligação de celular aqui. Ele está aqui vivo, eu estou falando com Ele. Não, Ele está lá no céu. Eu estou invocando Ele. Então Ele é meu Deus, por definição. Você diga que é Deus, diga que não é Deus, você está agindo como Deus, se você invoca Ele. Então, se você invoca Maria, São Pedro, você está invocando alguém que está lá, é seu Deus, né? Então, a igreja invoca Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é Deus, né? Naquele momento que eles estavam conversando com o diabo, ele fala: o Senhor teu Deus adorarás. Eu creio que está referindo a ele mesmo. O Senhor teu Deus adorarás. Você pode pensar que ele está dizendo Yahweh. Yahweh é o Deus triuno, né? Ele está citando o Velho Testamento. No Velho Testamento, Yahweh é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que se manifesta de maneira plural, muitas vezes sendo único, né? Apesar de ser um único Deus, a linguagem é no plural, né? Elohim é o nome plural. Então,
Você pode pensar que o texto foi dado pensando na Trindade, nem só Jesus, nem só o Pai, nem só o Espírito Santo. Mas você tem neste texto ele falando que o Pai é maior do que eu, em algum sentido o Pai é maior, e aí você tem 1 Coríntios 15, 28, 1 Coríntios 15, 28, e quando todas as coisas, que falando sobre a missão do Filho, né? Que ele vai vencer a morte, vai derrotar os seus inimigos, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas ao Filho, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Agora está falando do Pai. Tá? Você vai ter no Novo Testamento, na linguagem do Novo Testamento, muitas vezes o nome Deus está aplicado a Jesus Cristo. Aqui está aplicado ao Pai. A maioria das vezes está aplicado ao Pai, e Jesus Cristo, a palavra que é usada é Senhor, mas é usado Deus também para se referir a Jesus. Ele é Deus e Ele é Senhor. Para nós há um só Senhor, Jesus Cristo, né? E um só Deus, o Pai. Mas o Pai também é Senhor, né? E o Filho também é Deus. O texto está juntando os dois como sendo o nosso Senhor e Deus, né? Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Pedro fala em sua epístola, né? Então Jesus Cristo é Deus e Salvador e Senhor, e o Pai também é Deus, Salvador e Senhor. Aqui está dizendo que no final de toda a história, Cristo vai entregar o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Ele vai se sujeitar, o mesmo Filho se sujeitará a Deus. O Filho sempre se sujeitou a Deus, mesmo quando ele estava na glória com o Pai. Esse texto que nós lemos de Filipenses, em que ele se esvazia, está se sujeitando à vontade do Pai, porque o Pai quer nos salvar. O Filho também quer nos salvar, mas ele não quer passar pela cruz, mas ele se sujeita. Então o Filho sempre se sujeita ao Pai. Só que isso não quer dizer que o Filho tem menos glória, ou menos poder, ou menos atributos que o Pai. Eu vou dar um exemplo. Um pai, se você é pai, tem filho, filha, seu filho, sua filha tem seus atributos, mas ele tem que se sujeitar a você. Ele não é menos homem do que você, ela não é menos mulher do que você, que é mãe, né? Ela é tão mulher, ele é tão homem quanto você. Tem os mesmos atributos, só que numa relação de autoridade ele deve te obedecer, tá? Isso não ilustra muito bem a relação pai e filho, por quê? Da Trindade. Ilustra inicialmente, né? Mas não perfeitamente. Por quê? Porque você não é um com o seu filho. Você não tem a mesma mente que o seu filho. Vocês disputam, né? A Trindade não é assim. A Trindade não é uma espécie de Deus que tem um pai e um filho, né? Não é bem assim. É uma comparação. Mas Deus é muito mais unido na Trindade. Eles compartilham um Espírito. O Espírito Santo de Deus é o Espírito do Pai e do Filho. Eu tenho meu Espírito, meus filhos têm os Espíritos deles, né? A gente tem um Espírito Santo em nós habitando, mas a ligação entre Pai, Filho e Espírito Santo é diferente da ligação entre mim e você, entre você e seus filhos. Então, esta união perfeita não pode ser comparada com nada que existe no mundo natural. A união que existe na Trindade. Por isso que se diz que é um Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Deus, mas é um Deus em três pessoas, né? O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, mas o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus, tá? E outro detalhe a respeito de paternidade e filiação. Você pode pensar que o pai é mais poderoso do que o filho, porque um pai é mais poderoso do que um filho. O filho ainda está em desenvolvimento, né? Uma criança não tem a mesma inteligência, a mesma força, a mesma sabedoria, a mesma experiência que um adulto, que um pai ou uma mãe. Aqui a comparação é com o pai. Mas você deve entender o seguinte: Cristo
existe desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, essa comparação com pai e filho é assim: passou o tempo, o filho vai o quê? Vai crescer, vai ficar tão ou mais forte, tão ou mais alto que o pai, tão ou mais inteligente e sábio que o pai, certo? Não estou falando nada estranho aqui, né? O filho é inferior enquanto é criança. À medida que ele cresce, ele pode ficar igual ou superior ao pai, dessas características. Então, o que faz isso? Tempo e experiência, né? Na vida terrestre humana. Só que, como Cristo existe desde antes da fundação do mundo, antes de haver tempo, não se marca tempo antes da criação do mundo, né? Então ali não existe esse negócio de que Cristo precisa passar um tempo para crescer e ficar experiente igual ao Pai. Cristo já tem todos os atributos plenos do Pai. Ele não precisa se desenvolver. Então, a nossa comparação com o Filho, ela é frágil por causa disso. Cristo já é perfeito. Cristo está na eternidade com o Pai. Então, não há como comparar isso aí. Os atributos de Cristo são plenamente os atributos do Pai. Então, mas a paternidade em si é uma dignidade pertencente ao Pai, e a filiação é uma dignidade pertencente ao Filho, por isso o Filho se sujeita voluntariamente ao Pai na Trindade. Então não há nenhuma dificuldade para nós quando Cristo fala o Pai é maior que eu, ou Paulo fala que o Filho vai se submeter ao Pai na eternidade. Nenhum problema. Não quer dizer que ele é um ser inferior. Do mesmo jeito que a minha esposa deve se submeter a mim, mas ela em nada é um ser inferior a mim. Ela é feita à imagem e semelhança de Deus como eu, mas deve se submeter a mim por posição que Deus colocou. E assim é a posição da Trindade. Existe uma posição em que o Filho se sujeita ao Pai. O Filho então é tão grande quanto o Pai em termos dos seus atributos, e o próprio Filipenses 2,6, se não fosse assim, Filipenses 2,6 não ia dizer que o Filho não se apegou ao ser igual a Deus. Ele era igual a Deus, ele não se apega a isso e ele se esvazia disso, né? Bom, dando continuidade então, João 5,19, talvez fala do mesmo assunto, né? João 5,19 é um texto que é usado para diminuir o Filho, mas na verdade é um texto que exalta o Filho. Se você perceber, 5,19 diz assim: mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. A pessoa que está de má vontade vai pegar esse texto e vai falar: está vendo? O Filho não faz nada de si mesmo, ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazer, então o Pai é que importa, não é o Filho. Acontece que o texto está dizendo que tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então o Filho é igual ao Pai. Se não fosse assim, não teria condições de fazer tudo que o Pai faz. O texto é muito claro, ele diz: porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Essa união que nunca vai haver no mundo natural, entre dois seres inteligentes, em que um faz tudo que o outro faz com perfeição. Não adianta você tentar comparar isso conosco, né? Mas esta é a união do Deus único, separado em três pessoas, mas unificado em uma essência divina, onde tudo o que um faz, o outro faz igualmente. Então, essa é a glória do Filho, grandeza do Filho, né? Já mencionamos que os homens não foram criados à imagem perfeita e semelhança de Deus, né? Mas temos alguns atributos de Deus. E aí Cristo então já sabemos qual é a natureza do Cristo. A natureza é essa, ele tem os atributos do Pai, né? Então é disso que ele se esvazia, não dos atributos, mas da posição, né? Os atributos ele tem, mas ele até abre mão de usá-los, né? De exercê-los plenamente durante a encarnação. Então eu posso até pensar, até dos atributos ele abre mão de usar, não é que deixou de fazer parte da sua essência, não, ainda faz parte da sua essência esses atributos,
mas ele, quando encarna no ventre de Maria, então ele abre mão, ele decide abrir mão de usar tudo isso. Agora, neste período da infância, eu não vou me arriscar a tentar filosofar a respeito do Cristo encarnado. Por quê? Porque eu não consigo imaginar esse Deus com todos esses atributos vindo, se tornando um bebê. Por quê? Porque o bebê não tem um intelecto desenvolvido ainda, não sabe nem falar. Como que você pensa em Deus que não sabe falar? Explica um negócio desse. Então, aí você tem uma outra coisa que a gente não consegue, maravilhosa da divindade, que a gente não consegue explicar. Duas coisas aqui que a gente não consegue. O esvaziamento de Cristo, né, quando ele se esvazia disso para encarnar, e o que acontece quando ele encarna e assume a forma humana, e a natureza humana faz parte dele agora. Essa união da natureza divina com a humana. Como é que ela se desenvolve ao longo dos primeiros anos de vida, né? A gente sabe que depois que ele já está grande, né, ele manifesta esses atributos claramente, né? E já com 12 anos de idade lá no templo, já percebe-se a sua sabedoria, né? Mas, e antes, né? Então está aprendendo a falar, não sabe comer, não sabe fazer nada, né? Tem que aprender, mamãe tem que ensinar, papai tem que ensinar. Então, oi. Não sei se poderia dar um exemplo, mas ele está certo, né? Sobre a gente conseguir ver o atributo divino, mesmo no bebê. Não sei se estaria certo, mas o episódio em que Maria vai encontrar com Isabel, né? Sim, isso é um bom exemplo. João Batista, né? Se mexe no ventre quando chegar de Maria. O João Batista salta no ventre de Isabel, né, e no ventre de Maria também. E diz o texto que João Batista, não lembro o que fala sobre Jesus, mas diz o texto que João Batista, a criança foi cheia do Espírito Santo, né? Então, é uma manifestação. Com certeza Cristo já foi cheio do Espírito Santo também desde o ventre. Agora, quais eram as manifestações? Essa é uma delas, né? Outras manifestações a gente não sabe, né? O texto, são assim, pouquíssimos textos sobre a infância de Jesus, né? Foi adorado também, né? Os pastores. Sim, os magos, os pastores, né? Então, a gente tem esse quadro dos dias da véspera aí do Natal e durante o nascimento. Ele vai para o Egito e você não sabe mais o que aconteceu, né? Quando ele volta, já volta ali próximo registro com 12 anos de idade, né? Então, aí tem alguns textos apócrifos aí tentando adivinhar o que ele fez, né? Mas isso não tem muito valor. Então, a gente fica no mistério. É melhor ficar no mistério. Eu não imagino muito essas coisas. Não é pecado você imaginar. É pecado você transformar a sua imaginação em realidade, achar que isso aí é assim mesmo, né? A gente tem curiosidade, né? Como será que era Jesus crescendo? Mas se você se apegar muito a isso, você acaba caindo em heresias, né? Se você publicar aquilo que você pensa a respeito dessa fase, né? Melhor a gente ficar com o que está registrado. Esse foi o erro também da igreja, para explicar como Jesus nasceu no meio de Maria, o que ela era, né? A pessoa não era em Deus também, porque é a tentativa humana de explicar isso. Existem muitas coisas, não adianta entrar em... Aí vai pensar, o texto diz que ele não teve pecado, então como é que ele pode nascer de uma pecadora e não receber a natureza pecaminosa? Então ela tem que ter sido concebida sem pecado para que ele possa ter um vaso sem pecado para nascer. Bom, mas daí você só empurrou o problema para a próxima geração, né? Como é que ela pode nascer sem pecado se a mãe dela tinha pecado, né? Não resolve o problema, né? Então, continuando no Filipenses 2, versículo, então nós vimos até o 7 aqui, né? 6 e 7, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Já falamos, semelhante no sentido de agora tem os atributos humanos. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Mais ainda, né? Porque já foi uma humilhação ele se tornar homem, né? Ele abrir mão de ser servido nos céus para vir aqui servir, ser humilhado, sofrer e morrer.
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente a Deus, o Pai, até a morte, e morte de cruz. Ele enfatiza, não é qualquer morte, era a morte mais dolorosa que se conhecia na época, né? A morte da cruz, o suplício da cruz, né? Por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Pai, por causa da humilhação a qual o Filho se sujeitou, Ele o recompensou com uma exaltação nunca antes tida. Ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Que nome é esse? Como assim ele recebeu um nome? Que nome que ele recebeu depois da exaltação? Olha, ele diz no versículo 10 que é o nome de Jesus, né? Que há o nome de Jesus, mas Jesus já recebeu antes, quando nasceu já recebeu o nome de Jesus. Acontece que ao nome de Jesus os povos não estavam se dobrando e adorando, né? Jesus esse nome nunca foi cultuado antes da exaltação de Cristo, né? Durante a sua vida já começou, mas a exaltação espalhou essa adoração por todo o mundo. Jesus, pode procurar no Velho Testamento, você não tem ali Jesus, Yeshua, seja lá como for, não vai ali estar as pessoas adorando Yeshua, não vai. Por quê? Ele estava antes da encarnação, já em toda a história, só que os homens não o conheciam, então ele não era adorado aqui como Jesus. Quando ele vem, encarna, se torna visível e conhecido à humanidade, morre, ressuscita e é exaltado, agora a humanidade o adora e o exalta. Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Então ele recebe isso, essa manifestação do Filho de Deus é feita no Novo Testamento. No Velho Testamento ele já existem as profecias, já existem alguns que mencionam o Filho de Deus ali no Velho Testamento, mas ele não é exaltado, Yeshua, Jesus, como o Filho de Deus. Agora sim, então ele recebe isso do Pai, e agora é vontade do Pai que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e o nome do Pai será glorificado com isso. Isso que alguns não entendem. Falar, vocês estão glorificando muito Jesus, vocês têm que glorificar o Pai, mas o Pai escolheu ser glorificado por Jesus. Se você for glorificar o Pai sem Jesus, o Pai não vai receber a glória. Ele quer ser glorificado por Jesus. Foi. É quando o Filipe fala assim, o Senhor me mostra o Pai, né? Aí Jesus responde lá em João 14, ele fala assim, mas Filipe, vocês estão comigo esse tempo todo, como é que vocês não conseguem ver o Pai? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e meu Pai está comigo. Essa é a imagem do Deus invisível. Então as pessoas reclamam, por que vocês passam tanto tempo com o Filho e não com o Pai? Vocês estão adorando muito o príncipe, vocês têm que adorar o rei. Alguns falam assim, eu já vi judeus falando isso. Nós vamos passar o tempo todo com o Filho e o Pai. Gente, a nossa relação com o Pai é por meio do Filho, não é direta. É por meio do Filho que a gente chega ao Pai. Então a gente sempre está em comunhão com o Filho, porque assim nós chegamos ao Pai. É por meio do Filho que chegamos ao Pai. Não tem outros intermediários, mas tem um intermediário. Nossa comunicação com o Pai é por meio do Filho. Eu falo com o Pai, só que falo em nome do Filho. Então o Filho me liga ao Pai, e o Pai quer que eu me apegue ao Filho, porque o Pai me deu o Filho para morrer por mim, para viver em mim. Então é isso que Ele quer que seja usado para a comunicação com Ele, porque assim o Pai é glorificado. Deus tem o jeito dele de ser glorificado. Por isso todos aqueles que se apegam ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sem se apegarem ao seu Filho, na verdade não estão apegados ao seu Deus, infelizmente, porque eles perderam a porta e o caminho e não chegam ao Pai. Isso é muito triste. Então você tem Filipenses nos revelando isso aí, né?
Esse é o Deus que se esvaziou. Filipenses 2, versículo 8, então, achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Hebreus fala sobre isso também, Hebreus 2, 14 e 15. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, falando de nós temos carne e sangue, né? Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aqui está dizendo claramente o objetivo da encarnação, né? E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Jesus encarnou para morrer, e ele morreu para matar a morte, e assim nos livrar do medo da morte. Filipenses 2,9 então fala desse novo nome que a gente comentou, né? O nome de Cristo. Todo joelho se dobre para a glória de Deus Pai. Eu vou encerrar com Apocalipse, capítulo 5. Vamos um pouco mais cedo hoje, mas vamos Apocalipse, capítulo 5. Temos uma exaltação aqui que prova que isso se cumpriu. O plano de Deus foi e será cumprido, não pode ser frustrado. Podemos separar aqui, é uma visão dos céus, onde Cristo aparece como um cordeiro, e nesse cordeiro, nessa visão, você tem seres celestiais, que são descritos a partir do versículo 8. Havendo tomado o livro, o cordeiro toma o livro da mão de Deus, do trono. Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Aqui é um cumprimento, aqui é uma visão do cumprimento daquele plano de Deus de exaltar o nome de Jesus acima de todo nome. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Essa é a promessa para nós. Se você está em Cristo, você vai reinar sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Você viu alguma diferença entre a glória dada ao que está no trono e ao Cordeiro? Nenhuma diferença. Foi. É só para falar de um verso aqui, 1 João 2, 22, fala assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Sim, esse é o anticristo. Tem muitos anticristos negando a divindade de Cristo. Não existe a menor possibilidade de Jesus não ser Deus e esse versículo ser verdadeiro. Esse versículo do Apocalipse. Porque se fosse a Bíblia seria idólatra. Estaria uma adoração a Cristo aqui e se ele não fosse Deus. Então você tem o Deus único. Deus é um único Deus, mas eles estão unidos em Pai, Filho e Espírito Santo. Ele recebe e receberá toda a glória, não menos glória. Alguém levantou a mão? Não, acho que não. Então vamos encerrar, podemos encerrar com uma oração.